Vamos lá, então. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. E, bom, como vocês podem ver o tema aí, hoje o tema é entrar pela porta estreita. Ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e em Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 25. Antes de iniciar o estudo, vamos fazer nossa prece. Vamos rogar ao Pai, ao nosso Deus de infinito amor e sabedoria, que nos dê inspiração e que consiga abrir os nossos corações e as nossas mentes para que as palavras do Evangelho possam se transformar em vida na nossa mente, no nosso coração, para que, bem interpretados, bem conduzidos, a gente possa aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, em prol do nosso bem e do bem de todos que compartilham conosco essa estrada terrena. E que a gente possa ter coragem e discernimento para enfrentar essa porta estreita e tão desejada por nós que buscamos esse caminho. Que assim seja. E para começar, para aclimatar os nossos corações, como a gente sempre faz, a gente traz uma poesia aqui, poesia do Valdo Lima, que fala sobre esse trecho. E essa... Se vocês puderem fechar o áudio aí, deixar um áudio, que eu acho que tem áudios abertos, só para facilitar aqui a... E esse trecho, ou melhor, esse capítulo tem intitulado Dos Dois Caminhos. Tá? E ele diz assim: Jesus anunciou os dois caminhos, o estreito que conduz à salvação, outro largo da dor da perdição. A senda de atos torpes e mesquinhos, porém, nunca estaremos tão sozinhos na trilha ascensional da redenção. Jesus segurará em nossa mão, por entre as asperezas dos espinhos, o mundo, as ilusões sempre acenando, e a alma tantas vezes decaída, mas Deus dos altos cimos indicando, roteiros gloriosos de subida, onde o Cristo está nos esperando, Jesus, sol da verdade e luz da vida. É uma bela poesia do Valdo Lima, que já nos dá aí um tom dessa passagem, dessa perícope, e do sentido por trás desse pensamento que Jesus nos trouxe. Bom, então eu separei aqui o trecho de Mateus e de Lucas, que é o que nós vamos aprofundar, sempre falando que é da tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. E no capítulo 7 do Mateus está escrito da seguinte forma: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram por ela. E na versão do Lucas, no capítulo 13, ele diz o seguinte, no versículo 13, ele diz assim: E passava por cidades e aldeias, ensinando e fazendo a viagem para Jerusalém. Disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele, porém, lhes disse: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Quando se levantar o Senhor da casa e fechar a porta, e vós que estáis de pé do lado de fora, começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre para nós. Em resposta, ele vos dirá: Não sei de onde sois vós. Então a gente pode perceber aqui na diferença entre os dois evangelistas, né?
a maneira como o Mateus é muito direto, a maneira como ele descreve essa passagem. Já o Lucas, ele tem esse caráter mais filosófico, ele busca muito contextualizar também. O Evangelho de Lucas, ele contextualiza bastante os locais por onde Jesus passa, e esses locais também trazem um significado para a interpretação. Nós hoje aqui vamos focar em algumas dessas palavras que estão em vermelho aqui, e vamos desdobrando para entender o sentido por trás delas, ou um dos sentidos, né? Algumas das 70 faces desses ensinos aí que Jesus nos trouxe com a sua vida. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, que é sempre muito importante a gente lembrar, que é a relação com o Antigo Testamento, tá? E fica muito claro, a partir desses pontos que a gente vai trazer, e como a gente sempre traz em todos os estudos, é que Jesus sempre, nas suas falas, ele ressignifica, ele traz elementos do Velho Testamento. Na verdade, é a Torá como um todo, né? O Pentateuco, que tem uma característica de trazer a lei de Deus. E Jesus, ele ressignifica com uma outra versão, para um outro momento, assim como o Espiritismo, como assim a gente considera como a terceira revelação, ela também ressignifica e nos ajuda a compreender melhor as três fases, né? Então aqui é importante mostrar que são revelações. Eu gosto muito mais de falar em revelações do que Antigo Testamento, Novo Testamento, enfim. Mas aqui é importante mostrar que esse comentarista do Antigo e do Novo Testamento, Bale e Carson, são interpretadores são exegetas, né, exegetas, e eles trazem esses dois caminhos como elementos já do Velho Testamento. Então ele diz assim, que no Sermão do Monte chega ao fim com 3 ilustrações do gênero judaico, dos dois caminhos, qual é baseado no modelo de Deuteronômio, que é um dos livros do Antigo Testamento, lá no capítulo 30, versículo 15 a 20. E o caminho correto que conduz à vida, né, no capítulo 7, pode ecoar Salmos 16, a porta certa pode remeter a Salmo 118, como mostra aqui essa referência do Davis e da Alisson. Então, dá para a gente ver que Jesus está sempre fazendo essa referência ao Antigo Testamento, porque faz parte, é um conjunto de leis únicas, certo? E aqui tem um trecho para vocês verem a relação com essa fala de Jesus. Em Deuteronômio, os dois caminhos tá descrito da seguinte forma, e eu achei muito profundo, parece até em alguns momentos que a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Yahvé, teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, que é Yahvé, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. Yahvé, teu Deus, te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. Contudo, se teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida e a morte, ou a morte, a bênção ou a mediação, uma medição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurará dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então dá para perceber, dá para ver aqui que de uma forma mais extensa, mais simbólica,
né, que é uma característica natural do Antigo Testamento. Principalmente a parte o capítulo do Lucas, ele expande bastante, ou melhor, ainda de forma reduzida, ele traz exatamente esses elementos aqui, como também Mateus, de uma maneira mais resumida ainda. Então, a vida, os caminhos, a felicidade, a infelicidade, a morte e a vida são elementos que vão criando um consciente coletivo, né? E, como a gente fala, alguns arquétipos de pensamento entre o bem e o mal, que a gente tem até hoje, desde contos de fada até nos filmes mais hollywoodianos, a gente vê esses dois elementos aí sempre chegando até nós de várias maneiras. Mas para vocês verem a origem desses elementos que também precedem, inclusive, o próprio Antigo Testamento. Mas é importante olhar esses caminhos. E nos Salmos também tem essa referência. No Salmo 16 está assim: ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença e delícias à tua direita perpetuamente. Então dá para ver que tem bastante elementos simbólicos aqui em relação à tua direita, as delícias, que são as felicidades, enfim, os caminhos mais abundantes, vamos chamar assim. E no Salmo 118, 19 e no 20, abre-me as portas da justiça, vou entrar celebrando a Yahvé. Esta é a porta de Yahvé, os justos por ela entrarão. Então aqui já dá para ter uma ideia da conexão extremamente profunda dos dois testamentos, né? Ou seja, do Velho e do Novo Testamento, e como Jesus vem ressignificar isso, e como essa ideia de dois caminhos, né, da vida e da morte, enfim, não da morte como a morte do corpo físico, mas da morte do espírito em relação à própria espiritualidade, né, a própria conexão e comunhão com Deus, e essa abundância que é a vida que Ele nos proporciona. A gente vai aprofundar um pouco mais agora. A gente vai dar uma olhada em alguns comentários bíblicos do Antigo Testamento que fala um pouco sobre isso. Esse também sobre os dois caminhos tem no livro Comentários Bíblicos dos Atos do Novo Testamento, ele diz assim: os ouvintes de Jesus estariam familiarizados, aqui é importante para a gente contextualizar, tá? Ainda no formato de contextualização, do quanto isso era familiar para aqueles que estavam ouvindo na época Jesus falar, que para nós hoje não é tão familiar assim. Os ouvintes de Jesus estariam familiarizados com a imagem dos dois caminhos, um conducente à vida e o outro à morte. Essa imagem era corrente no judaísmo. A ênfase de Jesus de que são poucos os que se encontram no caminho certo também ocorre no livro de Esdras, tá? Que também é do Velho Testamento, mas não é tão corrente como a imagem geral dos dois caminhos. A maioria dos judeus acreditava que Israel, como um todo, seria salvo e que os poucos que se achavam perdidos seriam exceções à regra. Então dá para ver aqui que tem muito essa visão de separatismo, né, em relação a esse povo, e uma das visões de Jesus era ressignificar também isso, mostrando que não tinha a ver com a sociedade ou com o povo escolhido, mas com o caminho que cada um escolhe, e que cada um escolhendo esse caminho do bem ou do mal, ou da vida ou da morte, vamos tratar assim, toda uma sociedade também se beneficiaria disso, né? Trazendo para esse contexto que a gente apresentou aqui. Então, dá para entender, dá para a gente ir entendendo a profundidade que tem e a dimensão desse capítulo, né? Aí vamos dar uma olhada nos elementos, nas palavras que caracterizam ali essa passagem. A porta, aqui buscando um significado pela visão aqui desse exegeta que é o Champlin, no Novo Testamento. Exegeta, gente, para quem não conhece, não sabe o que é esse termo, é um interpretador da Bíblia, interpretador que busca esses aspectos contextuais da vida como ela era e do sentido e significado das palavras para trazer para os dias de hoje e ajudar na interpretação como um todo, nas diversas camadas de interpretação, tá? E esses dois aqui, o Champlin e o John Davis, são dois exegetas e também interpretadores da Bíblia. Então, a porta
é uma palavra grega que indica a entrada de um edifício ou a porta do muro de uma cidade. Seria, portanto, a entrada da cidade. Em relação a todo o espaço ao redor do edifício ou da cidade, a porta era estreita. Todos eram forçados a entrar e sair do edifício ou da cidade por essa porta. É interessante observar aqui que no trecho paralelo em Lucas, no 3:24, a palavra usada para a porta é outra, pois é a palavra comum que indica a porta de uma casa, isto é, uma porta ainda mais estreita do que aquela. Então, aqui ele quer mostrar que, geralmente, essas cidades eram fechadas e ali tu tinha uma pequena porta, ou uma ou duas portas, e geralmente uma era mais estreita. E isso já era um referencial simbólico para mostrar que nem todos poderiam passar por ali e que existia uma forma, um critério para que aquilo acontecesse. Então, mais uma vez, entendendo esses simbolismos e os significados por trás dessas palavras que indicavam um caminho de sentido espiritual para aquilo que Jesus estava trazendo. E o John Davis diz assim que nas cidades muradas e nos palácios, as portas eram essenciais para o egresso e ingresso dos seus habitantes e serviam de proteção contra os inimigos. Por isso, por cima das portas das cidades, edificavam torres onde os guerreiros poderiam defender a entrada. Aqui tem as referências da segunda carta aos Coríntios e assim por diante. Também eram fortalecidas por meio de trancas, a fim de oferecerem maior resistência aos assaltos, como está em Deuteronômio, no Coríntios também. Às portas das cidades se reuniam negociantes e juízes para tratarem dos interesses sociais, onde faziam transações com a presença de testemunha, e se pronunciavam sentenças. Os muros que encerravam as mansões aristocráticas também tinham suas portas, por onde se exibia o fausto de riquezas humanas. Aqui uma contextualização para vocês entenderem, mas ela tem uma representatividade e tem outras camadas de significação que a gente pode entrar, mas que não é o objeto agora do estudo, porque tem outras visões a respeito do próprio corpo nosso, o corpo físico, ou o espírito ser uma cidade ou ser uma casa, e a porta também ser os nossos olhos, os nossos ouvidos, e a gente poder também criar filtros para tudo aquilo que entra e a tudo aquilo que sai. Então, só você ter uma dimensão do quanto isso a gente vai trabalhar ainda em outros momentos, mas aqui, sobre a porta, especificamente, acho que esse é um ponto principal, é entender o quanto ela é restrita a muitos, né, em função de alguns critérios de entrada. E aí, olhando um pouco mais sobre o significado, a gente repassar por eles, estreita, e para mostrar que a palavra estreita é utilizada, o espaçoso e o apertado em algumas traduções, tá? A gente sempre olha esse contexto de quando o tradutor escolhe uma determinada palavra para empregar um sentido mais próximo ou não daquilo que foi dito. Então, no caso de estreita, é pouco, largo, apertado, delgado, escasso, áspero, severo, trabalhoso, cheio de dificuldades. Espaçoso é vasto, amplo, é o oposto, né? Que cabe muita gente. E apertado o caminho, o Champlin, que é um desses exegetas, ele diz o seguinte, que apertado é a boa tradução para a palavra grega, muito melhor do que estreito, conforme aparece em algumas traduções, tá? É mais uma contextualização também da melhor forma de traduzir, porque muitos, como a gente comenta sempre aqui, muitas traduções são quase que uma tentativa de reescrever determinados trechos ou até mesmo um livro inteiro. E é importante a gente ficar atento nisso, porque isso muda todo o sentido daquilo que a gente quer ver. Por isso eu sempre escolho a versão ali do Haroldo, porque tem um cuidado muito grande em relação a esse significado original das palavras, né? Até aqui tudo bem, né? O Douglas, que é o outro interpretador da Bíblia, ele fala sobre o caminho. A gente traz aqui uma visão também sobre o caminho. Ele diz assim, o uso no Antigo Testamento, excetuando os empregos literais óbvios, no caso de caminho como
como trajetória, né, há certos números de empregos metafóricos muito ligados entre si. Derivam-se do fato que alguém que seguia uma estrada pública se tornava conhecido e que seu alvo e seus propósitos eram revelados pelo caminho que ele tomava. Olha que interessante. Mais importante em tudo isso é o sentido dos propósitos e da vontade de Deus, quando a gente relaciona com os caminhos, né? Segue-se naturalmente a ideia dos mandamentos de Deus. Caminho também é palavra usado de modo geral indicando conduta de um indivíduo. Então aqui é a relação simbólica da palavra como um direcionamento, um caminho, uma estrada em relação a uma determinada escolha, a vida ou a infelicidade, assim como a gente estava vendo ali, que aqui está conectando com Deus, com essa comunhão com Deus aí. No uso no Novo Testamento, em Mateus, assim conforme em Lucas, encontramos os dois caminhos em que um indivíduo pode andar sendo contrastados. O pensamento comum na literatura rabínica e foi desenvolvido, o pensamento é comum na literatura rabínica e foi desenvolvido no Didaquê, na epístola de Barnabé, em escritos patrísticos posteriores. Em Mateus, isso também pode ser explicado com o caminho da salvação. Provavelmente em João 14:6, onde aparece também, era de todas as passagens mais influente, pois ali Cristo afirma que o sumário de tudo quanto o caminho significa em relação a Deus. Então é para mostrar esses contrastes que aparecem na fala, na escrita desses evangelistas, e que elas faziam parte também de uma característica literária, de uma forma de escrita. Lembrando aqui que o que a gente lê hoje como evangelho, né, os 4 evangelhos, eles são biografias de partes, de trechos muito bem escolhidos da vida do Cristo. E não é porque o evangelho mesmo é a própria vida do Cristo, que é impossível, assim como as nossas, colocar integralmente em um livro, né? Então, são biografias, e como uma biografia é uma literatura, na época foram escolhidas algumas formas literárias de descrever, como a gente vê bem no contraste entre trechos que falam da mesma coisa, entre Lucas e Mateus, e às vezes aparece em Marcos também, com significados iguais, mas e alguns trechos que nos ajudam a compreender outras coisas, mas que têm formas de falar diferente, porque ali também é uma literatura. Tá? Sobre a palavra perdição, que é apoleia, ou perda, e destruição, tem esses 3 significados, é uma palavra empregada por mais de 10 vezes no Novo Testamento, em nossa versão portuguesa. Então, dependendo das traduções. Usualmente com o sentido de destruição e com referência especial à sorte dos ímpios e sua perda de vida eterna. E aí tem aqui alguns trechos das cartas dos Filipenses, 1 Timóteo e dos Hebreus. E no Champlin ele diz que perdição é o destino final desse caminho. No caso, o caminho que não leva à vida, né? O oposto da vida. A palavra inclui a ideia de desperdício, de perda e não de aniquilamento. Eu acho muito importante olhar para essa percepção, para essa interpretação do Champlin, para que a gente entenda, assim como na palavra pecado, como a gente já viu em outros estudos, ela tem o sentido no Evangelho, é o sentido de errar o caminho, né? E não aquela coisa de, como a gente foi muito aculturado pelo catolicismo, de o pecado ser algo destruidor também, né? Algo que ou tu é um pecador ou tu não é, né? Na verdade, é errar o alvo, né? O significado principal do pecado é errar o alvo. Ou seja, tu pode corrigir se tu errou, né? Assim como no do perdição, é importante mostrar que ele tem esse destino, esse final, ou melhor, esse significado de desperdício, de não utilização da melhor forma daquele caminho, da escolha que tu tomou, enfim, do objetivo que tu escolheu. Então, que também pode ser corrigido, assim como no caso do erro, né, por meio do pecado, como aparece na palavra. Para a gente
começar a olhar para os significados dessas palavras de uma maneira mais leve, mas não menos trabalhosa, né? Mas para a gente entender que a gente tem sempre a oportunidade de refazer os caminhos. E a palavra vida, que é outro elemento principal, outro sujeito aqui, vamos chamar assim dessa perícope, no dicionário da Bíblia de Douglas, ele diz o seguinte: aquele que está relacionado com Deus, ainda que esteja morto, ele referencia também uma das passagens do Evangelho, pode ser considerado vivo. Por outro lado, a vida da alma alienada na vida de Deus não pode ser considerada vida de forma alguma. Todos aqueles que estiverem nesse estado, não apenas aqueles debaixo de ameaça imediata ao Sheol, podem ser reputados como mortos. Até mesmo quando é chamado de vida, essa vida é contrastada com a vida verdadeira e só tem significado em conjunção com a vida da nova dispensação. Explicando isso, tá, gente? O que ele quer dizer aqui, e principalmente na primeira frase ali, que ainda que esteja morto, pode estar vivo quando nós estamos nos relacionando com Deus, quer mostrar o significado da palavra vida nesse contexto da fala de Jesus. A vida é tudo aquilo que nos permite conectar com Deus, ou seja, tudo aquilo que nos permite criar uma relação com a abundância da vida com Deus. E esse era um dos significados da vinda de Jesus. Por isso ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a quem vem a mim encontrará a vida e a Deus, né, que são a mesma coisa. Essas palavras dele, e esse tinha por um sentido, né, a utilização da palavra vida, essa comunhão com Deus. E quando ele diz que tudo aquilo que está à parte dessa relação com Deus, com a sua justiça, com os seus mandamentos, com a forma de lidar com a vida por meio da caridade, né, do entendimento, da compreensão, a gente começa a perder essa chama da vida, ou essa conexão, essa comunhão, ou esse início de exercício de uma comunhão com Deus, e aí a vida começa a se fechar, mesmo nós estando aqui animando esse corpo físico com esse sentido de vida que a gente dá enquanto está encarnado. E aqui ele quer dizer uma vida eterna, que do Espiritismo, né, a gente vê muito pela literatura, fica muito mais claro para nós, e óbvio que no Kardec isso é muito claro, mas fica muito mais tangível na literatura do André Luiz, quando ele diz assim que a vida não cessa, né? Ele fala isso na introdução do Nosso Lar. A vida não cessa. E o que ele quer dizer com isso? É a mesma coisa do que a gente está lendo aqui, né? Que a vida com Deus, na verdade a vida não cessa porque o espírito não morre, é isso que ele quer dizer. Mas a vida com Deus, ela além de não cessar, ela é abundante, ela é cheia de vida, ela é cheia de realizações, ela é cheia de possibilidades, né? Porque a gente se conecta com algo maior. Bom, então aqui termina a parte da nossa contextualização, para a gente entender palavras, os significados e o momento em que foi dito essas palavras, para a gente poder agora entrar em alguns comentários espirituais, e aqui eu trouxe os do Kardec, né, como sempre, e eu vou trazer também um do Emmanuel. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre esse trecho, sobre essa perícope, e ele diz o seguinte, no item 5 do capítulo 18. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências. Coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tá? Aqui já fica mais claro tudo aquilo que a gente viu, que ele está falando a mesma coisa do que a gente viu lá naquele primeiro trecho de Deuteronômio, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Tá? Existe uma porta estreita, só que aqui o Kardec ele é excepcional,
foi um grande educador justamente por isso, né? Que ele consegue deixar de uma forma muito clara aquilo que era muito simbólico, né? E aqui quando ele fala, porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer as más tendências. E é esses são os filtros dessa porta estreita. Ele começa a explicar para a gente. Então, todas essas nossas más tendências são, vamos dizer assim, as bagagens que nos faz estar muito largos e não conseguir passar naquela porta estreita. Porque com tanta bagagem assim de más tendências, a gente não consegue se conectar com Deus e se tornar mais, vamos dizer assim, mais fino o suficiente para passar nessa porta, né? Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser nesse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Aqui Kardec traz outro elemento importante, que é, na visão espírita, né, na visão do espírito, entender que todo esse caminho do mal que existe e que a gente precisa transpor, que está em nós mesmos, né, e que a gente projeta no exterior, e o exterior já projetado nos afeta novamente, é que ele se faz porque nós estamos em um momento de educação, de transformação em um local que é a Terra, que é um hospital, uma escola, né? E também, em algumas características, um presídio. Mas principalmente pegando esse elemento da escola e esses dois caminhos são como se fossem lições que um professor nos dá para que a gente escolha o melhor caminho de fazer resolver um mesmo problema, né? Então, aqui ele está também distanciando como ele diz ali, entender-se no sentido relativo e não absoluto. Por quê? Porque os dois caminhos, fica muito claro também quando Jesus fala, e o próprio Kardec e os Espíritos falam no Livro dos Espíritos, o nosso caminho, o nosso destino final é a felicidade, ou seja, é a conexão integral com Deus e é chegar a espíritos perfeitos, né? Que é a escala última. Só que todos os caminhos vão levar para isso, uns com mais sofrimento, outros com menos. Então, mesmo que tu escolha hoje o caminho que não é da vida, mas o caminho da perdição, como fala aqui, mas dessas escolhas de se avançar por meio dessas más tendências, em algum momento, né, como mostra lá na passagem do filho pródigo, ou dos dois filhos, né, em algum momento a gente vai se saturar dessa perdição, dessa busca pela maldade, que muitas vezes é inconsciente, e a gente vai voltar para outro caminho. Então nós vamos ser obrigados, literalmente, porque é um determinismo divino, e é isso que ele quer trazer como sentido de relativo e não de absoluto. Então é uma forma didática da gente entender que existem dois caminhos para um mesmo fim, tá? Só que um é mais doloroso do que o outro. Continuando, Kardec diz o seguinte, eu falei o capítulo errado 18, mas é o capítulo 8. Todavia, que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito, muito poucos é dada a transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado,
e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aqui, mais uma vez, ele está nos mostrando que os delitos, ou todos esses elementos que nos levam à dor, ou que se apresentam como dor ou como sofrimento aqui, quando a gente olha apenas para essa vida, a gente não consegue entender esse contexto de caminho, esse nosso caminho ascensional aí, por meio de diversas vidas e por meio de diversas experiências, para poder chegar até um estado mais feliz, né, como dizem os espíritos, ou mais integrado, vamos chamar assim, com Deus. Então, aqui a gente começa a entender, no Espiritismo, as explicações. Por que a gente toma alguns caminhos, por que a gente toma outros, e por que a gente recebe algumas coisas como provas, como expiações, em função de caminhos tomados em outros momentos. E que sempre a misericórdia divina está junto conosco, reforçando o que eu falei anteriormente. O presente e o presente e o passado estão nos afetando o tempo inteiro, agora, né? O presente porque a gente está construindo por meio das nossas escolhas, e o passado pelas escolhas que a gente já fez, né? E o futuro está sendo também afetado por essas escolhas e pelo tratamento daquilo que a gente está fazendo no presente, daquilo que já aconteceu no passado e também daquilo que a gente vai querer para o futuro. E aí essa é a dimensão de caminho que o Kardec nos traz por meio do Espiritismo. Bom, vamos nos dar conta, então, que a gente precisa, no mínimo, frear essas más tendências para começar a compreendê-las, digeri-las, né? E aí começar a colocar um pouco de luz nesse processo para transformar, para que ali na frente a gente tenha menos problema, esteja mais apto para passar por esse caminho mais estreito. A gente vai estar mais leve dessas más tendências, e esse é o nosso caminho. É um caminho distante, a gente está muito distante, tá? Milhares de anos-luz por enquanto, mas aqui é o início desse despertar, né? E aí eu trouxe aqui para finalizar uma mensagem do Emmanuel, que, a meu ver, existem duas mensagens dele que trata deste versículo, mas eu escolhi uma que eu acredito estar mais encaixada com essa forma de interpretação que a gente trouxe hoje, que vai nos ajudar a colocar um pouco mais em prática no nosso dia a dia, e eu vejo ele de forma muito pragmática, o Emmanuel, esse ensino aqui do Cristo, né, que também já estava no Velho Testamento. E a passagem, o capítulo extraído aqui, chama-se Meio Bem, né? E esse capítulo está no livro chamado Livro da Esperança, no capítulo 29. E ele trata desse trecho. E por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E aqui tem um trecho que é colocado nesse mesmo livro, do capítulo 11 e o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Fenelon, que diz o seguinte: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las. É o Espírito falando isso para a gente sabe disso. É difícil praticá-las. Porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então tem uma conexão profunda com esse caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida é o caminho do amor. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. E aí o Emmanuel abre falando da seguinte forma: frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem por cortar as raízes do apego em si próprios, se afeiçoam às atividades do meio bem, que ele coloca aqui entre aspas. Continua, porque não existe meio bem, né? Ele coloca de uma forma muito característica para nos dizer, não existe isso, gente, né? Ou é bem ou é mal, continuando envolvidos no movimento do mal. Então ele quer dizer aqui que quando a gente
é muito fácil a gente admirar o bem, né? O amor, a forma como as pessoas fazem a caridade. Eu falo por mim mesmo, né? Eu tô aqui falando por mim mesmo. Mas é muito fácil. E a gente vê, muitas vezes a gente vê manifestações de caridade e se dá conta que a gente às vezes não consegue fazer aquilo, ou fica tão maravilhado com aquilo, mas vê que ainda não consegue se movimentar para fazê-lo. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Ou seja, não quer dificuldade, né? Ele quer só aquilo que ele está admirando, ele quer o teu poder de quem está administrando, mas não quer passar pelas dificuldades que aquele que está lá passou. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios, no entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Aqui ele quer dizer, a gente está fazendo bem com uma mão e quer mostrando para outra, né? E quer dizer, não, e é um bem, ele está dizendo aqui, tu está transferindo bens, como a gente estava falando lá no início, né? A gente está tirando uma coisa que está sobrando nossa, ou está dando o que está sobrando, é uma transferência de recursos, é um bem, mas a caridade absoluta é aquela que nem olha, né, para aquilo que está fazendo. Entrar em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo caminho, pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Então ele tá fazendo aquele bem, está dando alguma coisa de boa, ele continua falando isso, mas quer algo em troca. Oferecem cooperação preciosa, em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Então aqui é o ego falando mais alto, né? Essa vontade de querer parecer mais do que a gente é pelo fato daquilo que a gente fez e não da intenção que nos moveu para aquilo que a gente fez. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Você não precisa nem de explicação, né? Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Ou seja, trazem como um benefício, abrigam, mas ao mesmo tempo empregam rigores para cobrar esse bem também. Elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhe erijam um trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Ou seja, eu te dou a proteção, mas tu tem que estar no meu círculo. Se tu não estiver no meu círculo, a proteção já não é mais tua. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica e nem ignoramos que semear e colher, conforme a plantação, constituem operações matemáticas do mecanismo da lei. Ele está mostrando que é uma lei isso, né? A ação e reação, ou seja, essa relação de troca, ela é uma lei. Mas ele vai dizer o seguinte: examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Então ele está dizendo, as pessoas, a gente se deu conta da eficácia dessa abnegação, dessa entrega, mas é uma entrega que espera algo em troca. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeitos sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou nos ensinando do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte de boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Aqui ele está referenciando os caminhos, né? Mais uma vez, ele nunca usa palavras em vão. Então, a palavra estrada aqui está conectada com os caminhos, com a escolha do caminho da vida ou da destruição. Então, um caminho, uma estrada construída, um caminho construído pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa, varando brechas.
O bem pede doação total, para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. É uma bela página aqui do Emmanuel, mas ele é bem duro sempre nas palavras dele, mas o que me chama a atenção é que ele nunca deixa, voltando aqui, ele nunca deixa cair, nós caímos nos escritos dele, nesse sentimentalismo barato, de dizer assim, mas eu sou imperfeito ainda e estou muito distante disso e é difícil de se doar totalmente. É óbvio que é difícil de nós nos doarmos completamente com a dimensão com que Cristo fez para nós como exemplo. No entanto, o que ele está mostrando aqui para nós é que nós temos a capacidade de nos movimentarmos, por menor que seja o movimento, para poder começar essa construção no bem por meio de uma intenção. Então, muitas vezes a gente vai agir errado, a gente vai cometer deixar alguém magoado com um bem que a gente achou estar fazendo, mas se a intenção for boa, né, ela vai ser reconhecida muito mais do que o volume de ações que tu fez, achando que estava fazendo um bem para o outro, mas estava fazendo muito mais bem para ti do que para o outro. E ele chama muito a atenção a isso. Muitas vezes as nossas manifestações de caridade estão vinculadas a esse meio bem, que é um meio bem mais bem para nós, para suprir algo que eu vou fazer para que por mais que a gente saiba que aquilo vai fazer um bem para alguém, às vezes a gente tá sentindo mais no nosso coração, meu dever está cumprido e eu estou melhor agora por ter feito isso. E esse é o grande desafio nosso quando a gente escolhe caminhar com Cristo. E para mim é outro significado e característica importante desse trecho, nos mostra também que às vezes a gente acha que essa relação com Deus, essa comunhão com Deus, que a gente começa por meio de uma religião, por meio de uma construção de espiritualidade, e quando a gente chega com Jesus, a gente acha que vai nos liberar de todos os problemas, de todos os sofrimentos. E é justamente a porta estreita vem nos lembrar esse símbolo de que escolher o caminho com Jesus, e ele falou isso, né? É escolher a porta estreita. E a porta estreita é enfrentar primeiro os desafios interiores nossos, que são essas más tendências, para que a gente possa, aos pouquinhos, né, mas sempre, conduzindo sempre a esse caminho do bem, que é não do meio bem, mas de uma intenção verdadeira, uma intenção que busque essa coerência. Acho que essa é a palavra mais significativa que a gente melhor pode empregar aqui. É uma intenção coerente com aquilo que a gente está tentando seguir, mesmo que a gente erre, e a gente vai errar, e vai continuar errando, mas errando com uma intenção que seja coerente com tudo isso que a gente está lendo, com tudo isso que a gente está estudando, e tentando praticar assim, a gente sempre vai receber o suporte da justiça, vai receber o suporte da misericórdia divina para nos ajudar a nos reconduzir ao caminho. Essas eram as palavras que eu queria trazer para vocês hoje, né? E fica aberto aqui para quem quiser compartilhar da sua impressão, do seu sentimento, de como vocês interpretam isso, se vocês concordam ou não. Fiquem à vontade para falar aí. Oi. Oi, pode falar. Estou emocionada o tempo todo aqui, com tudo que eu estou ouvindo, porque a gente sabe já disso tudo, né? A gente sabe, mas para fazer não é tão fácil para ninguém, eu acho, né?
não é tão fácil para ninguém, nós estamos no caminho, a Terra, né, é um planeta, assim, de expiação e prova, e a gente sabe que é bem complicado. Eu dizia para meus filhos assim, ó, o caminho para chegar até Deus, o caminho certo é esse, né, reto aqui, que é mais fácil, que para a gente que pensa mais no bem, assim, um pouco, né, mais no bem, é mais fácil. Tu queres fazer toda essa curva que tu vai fazer, porque é teu livre-arbítrio, tu vai entrar para o caminho que tu quiser, mas o ponto é aquele lá. Tu pode ir por aqui, né, fazer toda essa curva, que nem a gente faz, né, todos nós fizemos, ou tu pode ir por aqui, né? Mas como tem as coisas da Terra, as coisas que mostram para as pessoas uma felicidade, uma alegria que é só passageira, né, que é material, e que as pessoas entram nela, né? Todos nós entramos. Então, a gente vai fazer coisas que a gente vai depois ter a consequência e sofrimento, porque a gente sabe que não vai ser legal aquilo ali, a gente tem que voltar para o caminho, sabe? Eu sempre mostrava desse jeito para meus filhos, e claro que não é tu só dizendo que a pessoa não vai fazer aquilo ali, porque eles vão fazer assim como nós fizemos, né? Eu digo para o meu marido até, porque às vezes a gente, como pais, né, a gente quer falar para os filhos assim, não faz isso porque tu vai te dar mal, tu vai sofrer com aquilo, né? A gente já sabe que sofreu, que passou por certa coisa que não deu certo, e daí tu quer evitar que eles sofram, né? Porque é teu filho, tu não quer que sofra. E não é assim, né? Eles vão fazer e eles vão ter que passar por aquilo ali para eles entenderem e ficar na consciência aprendendo certo, assim. Não adianta só tu dizer, daí a pessoa não foi, mas será que era realmente aquilo? Como a mãe falou, como o pai falou, como alguém te falou, né? Então, porque a gente também passou por isso, e eu falo muito pro Vitor, assim, sabe? Porque a gente já fez muitas coisas e ele, mas eu quero dizer para eles não fazerem. Eu digo, não adianta tu fazer isso, não adianta. Não vai adiantar para ninguém isso. Eles vão ter que ir, fazer e aprender por eles mesmos, né? Assim como nós aprendemos, assim como qualquer pessoa aprende, né? E aquilo que tu falou ali, o caminho é aquele, o ponto é aquele. Nós vamos ir aprendendo ao decorrer da nossa vida e levando as nossas bagagens, né? E quando chegar na porta ali, tu vai ter que ir aprendendo a desfazer a visão que tu estava falando ali, sabe? O filtro da visão dos olhos e dos ouvidos, né? Que a gente tem que enxergar e ver que aquilo não é legal, né? Eu vejo muito para mim, eu coloco assim, ó, quando tem uma coisa muito difícil na minha frente, o que eu tenho que aprender com isso, né? Eu tô passando uma dificuldade que eu não tô gostando, que eu tô sofrendo, eu não boto muito sofrimento, entre aspas, eu boto que é aprendizado, sabe? Agora eu não boto mais sofrimento para mim. Aquilo não é sofrimento, é um aprendizado. O que eu tenho que aprender? Eu vou ali tentar entender. Quando eu não entendo, eu peço para Deus me mostrar, e Ele me mostra naquele momento, já vem tudo na minha cabeça o que eu tenho que aprender com aquilo ali, e daí, então vamos lá para a lição, e se a coisa passou, é porque eu aprendi. E daí eu fico mais feliz ainda comigo por causa daquilo, entendeu? Que eu aprendi a lição e passei por aquela dificuldade. Então, eu penso assim, nós estamos todos no mesmo caminho, né? Uns já estão entendendo melhor, outros já estão não ainda, né? E a gente tem que aqueles que estão no nosso caminho junto com nós, que são os nossos familiares, principalmente, né? Que vêm junto com a gente, e as pessoas que passam no nosso caminho, tu pode mostrar, né? Falar tudo que tu pode falar, só que não é, como é que eu vou te dizer, só falar, né? Tu vai falar e eles vão ter que entender, né? Que nem eu falei no começo agora. É consciência. Enquanto tu não tem a consciência que aquilo ali é o certo. E outra coisa muito importante que tu falou, que tudo é o amor, né? Quando tu tem amor, quando tu entende com amor aquela pessoa que está fazendo aquela coisa que a gente diz que é errado, né? Mas se tu vai lá dar o suporte, dar o amor, mostrar, estender a mão para aquela pessoa se levantar e sair daquilo ali que ela vê que ela tem condições de sair com Deus, né? Com aquela fé, ela vai conseguir, entende? É isso que Deus quer, que a gente um ajude o outro, um estenda a mão para o outro, entende?
para que ele se levante também, como a gente já saiu daquela situação e foi para outra, né? Até chegar no caminho que ele quer que a gente esteja lá no final, que é junto com ele, que é a nossa essência divina, que todos nós temos dentro de nós. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu fiquei todo o tempo emocionada e escutando aqueles meios bens ali, sabe? E é realmente aquilo que a gente faz, muitas coisas a gente faz, querendo fazer o bem, mas a nossa intenção, eu digo assim para o meu marido e meus filhos, o que importa é a tua intenção, né? Qual é a intenção que tu está fazendo aquilo ali? Não importa que aquela pessoa não enxergou até às vezes a tua intenção. Ela viu, tu está pensando que está fazendo bem para ela, né? Para ajudar ela, mas ela não quer aquilo ainda naquele momento. Ela vai ter o momento dela para querer ou para entender. E lá mais atrás também, aquela pessoa também vai entender. Aquela vez que aquela pessoa quis me ajudar ou quis me fazer tal coisa, era boa a intenção dela, ou não também, né? E daí ela vai entender no momento dela, não adianta. E cada um tem o seu tempo para entender, né? Exato. É isso que eu entendi muito e me emocionei muito. Muito obrigado, queria te agradecer muito, porque às vezes a gente vai, vou fazer o estudo do Evangelho, mas esse estudo da porta estreita, assim, para mim, sempre foi muito importante, sabe? Muito importante, muito extenso, e é para todos nós aqui da Terra, não é tão fácil, né? Não é muito fácil, não é nada fácil, porque é muito complicado. Às vezes tu acha que tu tá certo em coisas que tu não tá, não adianta. Sim, sim. Né? Perfeito, perfeito. Obrigado pela tua colocação. E eu só queria fazer um complemento aqui, que é o que o Emmanuel mais nos chama a atenção, é o fato de que a gente meditar, ele nos convida, e nesse trecho, mais do que nunca, ele nos convida a meditar sobre as nossas intenções, né? E não nas intenções dos outros, porque é sempre claro. nós conosco mesmo, né? É como a gente significa essas intenções que são geradas em nós por meio da nossa hierarquia de valores, né? Se eu tenho um valor, se um dos meus valores é matar para sobreviver, isso vai ser um valor para mim e eu vou agir conforme isso, e isso é uma intenção coerente. Mas a gente precisa também entender que essa intenção coerente, eu estou agindo coerentemente a essa intenção, que para mim é um valor matar, só que ela não está conectada com Deus. Por isso eu corrigiria um ponto, ou melhor, eu traria uma interpretação que é: nós não estamos todos no mesmo caminho, nós estamos todos nos direcionando para um mesmo fim, mas nós estamos em caminhos diferentes em função das escolhas que a gente toma, que é ou o caminho da destruição ou o caminho da vida, né? Concordo, exatamente. E eu acho que essa forma é importante da gente entender, justamente para que a gente compreenda de uma maneira não com falso, às vezes com falsa modéstia ou algo mesmo, porque tem coisas que tu já conquistou, que é teu patrimônio espiritual, e que outros ainda vão conquistar, e tem outros que tu está muito distante ainda, que são caminhos diferentes, mas que faz com que que faz com que tu também tenha uma visão um pouco mais clara dessas intenções, daquilo que realmente está te movendo, né? Mas é excelente o que tu colocou, obrigado. Isso aí que tu falou agora foi muito importante mesmo tu colocar, porque eu falava isso para o Vitor. Eu dizia assim, ele ficava bravo, né, com as pessoas fazendo mal, porque isso, porque aquilo. Eu digo, Vitor, cada um tem o seu caminho, ele está num certo ponto que ainda não está entendendo aquilo que tu está entendendo, que não é para fazer o mal, né? Para ele, que nem tu estava falando, para ele aquilo que ele está fazendo é certo, é os valores dele, ele tem que fazer aquilo ali para ele conseguir certas coisas, mas ele vai vir assim de pensar assim como a gente está pensando hoje, que a gente também já deve ter pensado como ele antigamente, né? Lá em outras vidas. Então, assim, nós já entendemos, nós já estamos num outro caminho, que nem tu falou, né? Nós estamos para chegar no mesmo ponto, mas nós já estamos um pouquinho mais evoluindo, mas dentro da Terra. O que eu penso dentro da Terra, assim, é como se tu estivesse no primeiro ano, e as pessoas têm mania de chegar e dizer assim, mas eu tô na Terra, tá? Mas eu não sou que nem aquela pessoa, eu não mato, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, né?
E eu digo assim, é que eu acho que tu tá na Terra tem um ponto, assim, sabe, tipo de uma metáfora. Tu chegou, tu tá na Terra, né? Porque a evolução da Terra é como os espíritos que estão aqui é dentro da Terra, né? Então eu penso assim, tu chegou, tu tá no primeiro ano, vai para o segundo ano, depois tu vai para o terceiro, depois tu vai... Então cada um já está num pontinho um pouquinho mais evoluído de ter entendimento dentro do contexto, tá? Daqui da Terra, eu penso. Perfeito. Perfeito. Obrigado, viu? Eu Muito que obrigado. agradeço. Explicou para nós o que nos passou. Obrigado. Acho que o Luiz está querendo falar. Bom dia. Olá, bom Eu dia. quero solidarizar também, não é solidarizar a palavra, mas vou dizer assim, simpatizei com as palavras da irmã. Eu também me emocionei bastante, porque traz esse teu estudo traz palavras novas, traz conhecimentos novos para problemas anteriores, problemas antigos, de difícil interpretação. Como resolver essa questão? E aí a gente leva bifurca para lá, para cá e não acha uma saída. Essa interpretação, esse estudo está perfeitamente atualizadíssimo, avançado, porque olha esse caminho que ele abre para nos libertar de certos pensamentos já incrustados na gente. Isso é ruim, isso é errado, isso não sei o quê. Não, parei. Vamos botar um pingo aí. Sabe que ontem eu estava lendo sobre a segunda ordem dos espíritos levianos, né, tal coisa. E eu comecei a me identificar. E aí eu digo assim, camarada, quando eu tenho a relação na sociedade, é o meu espelho. Eu sou o espelho da minha sociedade, a sociedade é meu espelho. E eu vejo assim, nossa, agora eu estou entendendo por que eu tenho certa intolerância a algumas coisas. Agora eu sei por quê. Mas isso me faz melhor que o outro? Não. Nós estamos em momentos diferentes. É isso. E agora o teu estudo traz uma questão assim, ó, o peso da porta larga e a porta estreita é o peso, é a nossa, é o moral. É a minha estrutura moral. Eu sei disso. E quando eu penso em me esforçar para vencer uma desestrutura, algo que não está estruturado moralmente, né? Eu digo, é difícil. Mas o que é difícil? É renunciar. Aí eu disse, mas eu tenho que renunciar a isto. Rapaz, no momento que eu renunciar a isso, acabou. Acabou o problema. Acabou a dificuldade. Foi assim que eu venho há um tempo lutando contra ou buscando uma saída para, não contra, mas buscando uma saída para uma dificuldade que eu estou tendo. E ontem, ouvindo uma outra pessoa falando sobre mágoa. Mágoa, ele dizia assim, mágoa é má água. Então, nosso corpo, né, com muita quantidade de água, como é que eu contamino essa água que está dentro do meu corpo com essa raiva que gerou a mágoa, que causa a mágoa? Então, aonde que tu vai com isso? Não vai muito longe. E como se desfazer dessa má água? Aí tem os caminhos. Os caminhos do esquecimento não dá. Esse é impossível. Mas eu posso pegar o caminho da humildade, o caminho do perdão, e aí eu vou entrar e chegar a dissipar tudo que há de desagradável e que esteja nessa água e purificar essa água. Então, a cura, aí chega outra conclusão, a cura está em mim. As curas estão em mim. Não há nada que venha de fora que vá me curar. A não ser o conhecimento que me tem
e que me diz, olha, mexe nessa peça aqui, mexe nessa outra aqui que tu vai destravar esse problema aí. Então, parece que é simples? É simples. Vendo assim, é simples. É executável? É executável. Onde é que está a dificuldade? No esforço. É isso. E quanto mais eu vou chegando a essas conclusões, assim, mais eu vou me dizendo assim, cara, eu que pensava tanto que tivesse apto a isso, aquilo, não estou. É uma ilusão. Né? Apto eu estarei quando o meu alicerce estiver bem sólido, firme, construído. Aí eu posso me considerar apto a dar mais um passo, para solidificar um degrau para galgar o próximo degrau. Não há como, em falso não há como subir. É isso aí. Muito boa essa aula, maravilhosa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Luiz. E eu queria destacar um ponto da tua fala aqui, que para mim é importantíssima, é o destaque da experiência, né? Porque esses dois caminhos que o trecho nos apresenta e que tu trouxe aqui pelo elemento da mágoa e pelo elemento do tratamento desses sentimentos que vêm por meio de emoções e que ficam ali, que a gente fica remoendo, só pela experiência a gente consegue tratar, né? Porque, e esse momento que nós estamos tendo aqui, ele é fundamental, mas ele só vai se tornar realmente produtivo quando ele se conectar com a essência da experiência. Se a gente for para lá, para a rua agora, e agora estiver interagindo com outras pessoas, né, sendo magoado, magoando e refazendo, ressignificando esses momentos de mágoa ou de qualquer outro problema que venha acontecer por meio dessas experiências. E esse eu acho que é o maior valor da vida, né? A experimentação para poder galgar esses degraus aí e colocar em prática no cotidiano aquilo que a gente aprende aqui por meio da teoria, né? Muito obrigado pela tua contribuição, Luiz. Muito obrigado. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, Vitor. Ó, a gente faz o evangelho no lar assim. Eu só acho que tá dando só a microfonia. Desligou? Não desligou. Deu? Não, ainda tá dando. Ainda tá dando? Deu? Eu acho que deu, né? Não, mas eu tô desligando aqui, mas não tá dando. Pode falar, vamos ver. Agora sim. Deu agora? A gente, como eu estava dizendo, a gente faz o evangelho no lar, olha, não sei o quanto já não. Mas quando pega uma parte assim, como foi pego hoje, essa da porta estreita aí, essas coisas, tu consegue entender bem, assim, muito. Já passou um monte de vezes por essa parte. Mas quando pega assim só aquela questão assim, eu que sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade para entender as coisas, e eu consegui captar melhor assim, sabe, o conteúdo dessa parte da porta estreita. Porque eu era uma pessoa de julgar muitas pessoas, né? Então eu acho assim que a nossa vida é uma briga constante com nós mesmos. Não tem outra. É nós. O problema é nós, lá dentro de nós. É nós que temos que melhorar, é nós que temos que fazer a nossa parte, entendeu? Então, tudo isso que eu escuto, assim, para mim, como sou uma pessoa que tem dificuldade de entender, eu consigo captar bem, assim, as coisas, sabe? Essa coisa da porta estreita aí, porque eu era uma pessoa que eu ia mais pelo lado mais difícil. E agora eu estou tentando vir para um lado melhor, né? Um ladinho melhor. Estou tentando me ajudar, estou tentando mudar meus pensamentos.
quando eu tenho aquele pensamento assim que eu vejo que não é um pensamento que é um pensamento ruim, vamos dizer, para mim, eu volto para aquele lugar de novo. Então, eu estou constantemente me policiando, assim, me olhando, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, não tem outra. Eu não posso ficar dizendo, julgando aquela pessoa que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu também estou precisando de ajuda, eu também estou precisando me mudar. Então, eu tenho que me preocupar com o que eu estou pensando dela, não o que ela está fazendo. Porque um dia as pessoas todas vão entender isso, né? Eu penso assim, né? Porque a minha briga constante é eu, né? Eu que estou sempre brigando comigo, meus pensamentos, e assim estou aprendendo cada vez mais, estou gostando, estou adorando, Que bom. né? Como eu trabalhei, já fui médio há muitos anos atrás, abandonei tudo, né? E aí começa a dar todas aquelas complicações com a gente, né? Então, e agora eu tô de uns anos para cá, tô tentando me mudar assim, né? Meus pensamentos. Coisa boa. E tô achando muito bom, muito agradável. Fico esperando para chegar as aulas, coisas para fazer, para me aprender um pouquinho cada vez mais e melhorar eu próprio. Coisa boa. Muito E, obrigado, estava ótimo, maravilhoso. Eu nossa, acho que assim, tu pega uma frase do Evangelho, tu tem um monte de coisa para falar dela, né? Então a gente vai sempre aprender, sempre aprender, sempre aprender. A gente está sempre estudando, sempre estudando. Não vai parar nunca. Então tá, exatamente. muito obrigado. Estava maravilhoso hoje de novo. Obrigado. Obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado pela participação e eu só colocando um ponto bem importante na tua fala nós estamos aqui construindo junto a nossa melhora, né? Eu acho que é fundamental ficar registrado isso pelo fato de que todos nós estamos aqui precisando nos reforçarmos nesse caminho que a gente escolhe, às vezes acorda escolhendo ele conscientemente, às vezes é inconsciente e a gente se desvia mas esses momentos servem para que a gente se una nesse caminho que a gente está escolhendo para nos dar força e nos relembrar, como diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos. Ah, mas onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Tá, mas se tá, o Kardec pergunta, mas está na consciência, por que tem que escrever? Porque precisa relembrar, justamente porque a gente... E esses nossos estudos é um relembrar um pouco mais de profundidade para que a gente se conecte mais conosco, né? Porque ao a gente se conectar aqui com uma interpretação um pouco diferente, como tu trouxe, ela é para favorecer essa nossa conexão como fim. O caminho é essa nossa interação para que a gente troque entre nós e nos troque energia e nos reforce energeticamente para ficar mais fortes nos nossos caminhos. Porque sozinho a gente não consegue nada, né? Muito obrigado. Juliano, eu gostaria Por favor. primeiro de agradecer a ti esse encontro e trazer o aspecto da porta estreita, da porta trabalhosa, da porta que exige o desapego, né? Quantos poderiam estar aqui hoje escutando as palavras do Juliano, que é uma ferramenta que a espiritualidade e Deus se utiliza para trazer as sugestões para um andar mais frutífero nessa encarnação. E quantos, provavelmente, ontem disseram: Deus me ajuda, faz um milagre para mim hoje. Deus me ajuda, faz esse milagre acontecer para mim na semana que vai entrar. E hoje de manhã dormiram. E hoje de manhã não estavam aqui. E esse é o significado da porta ser estreita. Como é difícil ao ser humano, porque ele pede tanto a Deus, mas muitas vezes encontra muitos motivos para não estar presente quando Deus o chama. Eu gostaria de acrescentar nesse sentido.
Obrigado, Sandra. E tem o outro texto do Emmanuel, tu falou isso de uma maneira fantástica. O outro texto que o Emmanuel fala sobre esse perícope, sobre essa perícope, ele trata justamente sobre isso, né? Ele trata sobre o chamado que Deus nos faz a partir do cotidiano e a partir das experiências do cotidiano, seja elas quais forem, né? Nesse caso é do estudo, mas de outras coisas, como se a gente transportar para uma necessidade de transformação no trabalho mesmo, ou na escola, né? Pedir para Deus para ele fazer a prova para a gente não tem como, né? E muito menos para mandar o relatório para o chefe, né? A gente vai ter que se esforçar e fazer. É exatamente isso aí. Muito obrigado. Essa colocação da Sandra, completando a tua fala, né, Juliana, também foi bastante importante, porque a vida é assim mesmo, né? Ela está nos abrindo várias opções. Vai da gente saber qual opção, qual porta passar, não é? Então, estar hoje nos proporcionando esse momento de elucidar o nosso pensamento, rever conceitos, foi uma opção nossa de estar aqui nesse momento, né? Porque outras coisas a vida nos chama para várias coisas, né? Mas não, o estudo do Evangelho nesse momento está sendo bem importante para nós. Pena que outras pessoas optaram por fazer outras coisas, né? Mas muito obrigada pela tua fala e pela colaboração dos colegas. Obrigado, A, Clemente. a fala da Sandra deu uma batida assim no coração. Pum. Com certeza. E agora, ao encerrarmos aqui, a vida vai estar nos convidando agora a colocar em prática isso tudo, porque foi uma primeira parte acordarmos cedo para comungar de uma mesma interpretação. Agora a gente tem que comungar, cada um no seu caminho, de uma ação concreta e coerente com base nessa interpretação. Isso é fundamental, porque nada se perde, tudo se transforma na vida, né? Mas a consistência é algo também fundamental e que Cristo nos deixou como um meio de transformação muito forte. Se tu analisar, tem várias formas de tu analisar a trajetória dele, assim como de outros luminares, é a consistência, a constância, no pouquinho, todos os dias, fazendo para se transformar, mas colocando em ação. Então eu brincava com um professor meu, que eu dizia para ele assim, a pessoa mais filosófica e mais pragmática que eu já conheci, pelo menos através do escrito, foi Jesus, né? Porque então, quando tu vê uns evangelhos, principalmente de Lucas ou de Marcos, Cristo sai de uma ação e vai para outra, sai de uma ação, eles vão narrando, obviamente, né? Mas é isso, e ele está nos convidando a isso, né? A comungar, né, de conhecimento, mas a colocar em prática, em ação, diariamente, a cada minuto. E por isso a gente precisa estar nos reforçando em conjunto aqui, porque o desafio é forte. Precisamos de coragem e comprometimento com isso. Obrigado, Cléo. Bom, acho que a gente está chegando no fim, né? Já fechando aqui 1h30 de estudo. Se ninguém mais quiser falar, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Oi, quem está falando? Vitor. Oi, Vitor, pode falar. Vitor. Pode falar. Mas é tão bom a gente aprender coisas boas, assim, né? Eu penso assim, uma outra coisa que eu estava pensando agora, que nem a Sandra estava falando. A gente pega assim, hoje tem um estudo, tem um monte de gente. Tem um estudo do Evangelho hoje e nós temos uma festa para fazer lá uma churrascada, uma cervejada, um monte de coisa. Aí, 2 vão escolher, não, eu vou para o estudo que vai ser mais proveitoso para mim, mas a maioria vai lá para a festa, né? Esse é o nós, né? O ser humano. Eu fiz muito disso aí na minha vida. Então, são escolhas da gente, né? Mas um dia todo mundo aprende. E eu estou batalhando desse aprendizado aí.
E agora, lutando. tu sabe, Vitor, que tu trouxe agora um elemento da festa, e não sei se intuitivamente, mas me veio aqui uma lembrança do Jesus, porque são caminhos, a gente falou, né? Nós todos estamos para um fim, com caminhos diferentes, mas mesmo que sejam caminhos diferentes, e aí eu lembrei de Jesus na festa do amigo dele. Tu falou aí, escolheu o churrasco, né? Na festa do amigo dele de casamento, onde ele transforma água em vinho, aquela história toda. Mas, às vezes, por mais que a pessoa não esteja aqui também, ela pode estar em outro lugar fazendo alguma coisa que seja bem também, né? E que ela pode estar aprendendo muito de outras formas e se ressignificando e, às vezes, até se perdendo mais ainda, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso. E, às vezes, a gente está aqui também conversando, eu mesmo estou falando para vocês, aproveitando muito esse momento, aí eu abro a porta aqui e já xingo a primeira pessoa que vê ali na frente. E não aproveitei. Então, eu acho que é legal a gente estar consciente das nossas escolhas e do potencial que essas escolhas guardam, mas que esse potencial está vinculado à nossa continuidade de escolha em praticá-las, né? E eu acho que isso é fundamental, e é muito, muito legal. Né, da gente. Exato. Nós é que fizemos as nossas escolhas. Né? Então, é aquele negócio, é a luta constantemente com nós próprios. Né? Exato. Obrigado por trazer essa lembrança aí. Bom dia para todos. Um ótimo dia. Eu acho que esse. Alguém quer mais falar? Aqui o Paulo deixou um recado para nós aqui. Obrigado, Paulo. E a Karen também. Eu só quero agradecer. Muito obrigado. Só quero agradecer. Muito obrigada por tudo hoje. Foi muito Deus. bom. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui unidos. É verdade. Muito obrigada. Obrigado, gente. Também agradecer muito, Beijão. muito por esses novos esclarecimentos do conhecimento, né? Que apara muitas arestas. Esse novo conhecimento vai aparando algumas arestas e as engrenagens vão se encaixando melhor, porque senão não podemos fazer essa solidificação, né? Sem aparar as arestas. Muito obrigado. Felicidade. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana aí.